Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Afastava-se, construía uma casa assim. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Esse livro foi publicado em 2020 e eu comecei a ouvir falar sobre ele, se eu não me engano já foi mais nesse ano mesmo, mas ainda assim ele não tinha entrado pra valer no meu radar, né? Eu acho que eu acabo lendo mais os livros brasileiros contemporâneos que a companhia me manda, que a editora sempre me manda alguns, e esse, como eles acabaram não me mandando, eu acabei não direcionando muita atenção, só que eu comecei a ouvir cada vez mais gente falando sobre ele e comecei a ficar interessada. Acontece que uma amiga minha comprou e leu, a Janaína, e daí ela começou a me recomendar bastante veementemente. Eu fui na casa dela um dia e ela fez questão de me emprestar e eu logo li, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, eu já vou dizer que é uma lástima que esse livro não tenha entrado de cara no meu radar e imagino que no radar de muita gente, né? Porque ele é um livro muito potente, um livro muito importante. Eu sempre gosto de dizer aqui que eu não acho que nenhum livro é obrigatório, que nenhum livro é pra todo mundo, mas tem algumas temáticas, principalmente, que eu acho que exigem atenção, que já passou da hora da gente encarar cada vez mais, e por conta disso eu acho que esse livro, sim, ele é pra todo mundo e que todo mundo deveria ler, e que inclusive alunos de ensino médio deveriam estar lendo isso aqui e debatendo isso daqui e fazendo provas de vestibulares sobre isso daqui, porque eu acho que o que o Jefferson faz aqui, na minha cabeça, eu comparo muito com o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, né, que é um livro de não ficção sobre episódios de racismo cotidiano. Eu acho que essa é a versão ficcional do livro da Grada, porque o que a gente tem aqui, quando a gente olha a sinopse, né, a gente tem dado que é um livro que vai contar a história do pai do Pedro. O Pedro tá contando essa história pra gente e o pai dele morreu assassinado numa abordagem policial completamente desastrosa, que é uma coisa que a gente sabe que acontece muito aqui no Brasil, né? Sempre com pessoas negras envolvidas e sendo violentadas, né? Mas o que o livro faz aqui, muito além disso, é mostrar o quanto o racismo, ele tá em infinitas outras camadas que são menos, por assim dizer, revoltosas e que ganham menos espaço na mídia, né? Então é óbvio que quando acontece uma coisa dessas e vai parar no jornal, muitas pessoas vão se revoltar com isso. Só que quando, né, está se reclamando sobre episódios de racismo cotidiano, que é o que a Grada coloca no livro dela, parece que ai, mas o mundo tá ficando chato demais. E não é isso, né? É a mesma coisa quando a gente fala sobre a cultura do estupro. Não é ali só no momento do estupro, é tudo que vem antes, tudo que vai sendo construído pra que aquilo ali tenha um espaço pra acontecer, né? Então aqui, à medida que a história vai evoluindo, o Pedro, né, que tá escrevendo essa história pra gente, ele vai apresentando diversos episódios de racismo que acontecem na vida do pai dele, na vida dele e de demais pessoas negras no nosso país, e que não são menos importantes do que um assassinato. Claro que elas são menos definitivas, por assim dizer, porque elas, né, o momento do assassinato é o momento que tira a vida de alguém, né? Mas isso não quer dizer que todas essas outras coisas que acontecem não estão minando a vida daquela pessoa. Afinal de contas, são todas elas que abrem espaço para que aconteça algo como um assassinato, né? Eu acho que a estrutura desse livro é muito interessante, porque em grande parte dele, o Pedro tá contando essa história em segunda pessoa. Então ele está falando diretamente com seu pai e contando a história dele pra ele mesmo, né? E a gente já sente que não é um narrador confiável, porque, afinal de contas, ele não tem acesso a tudo o que ele vai contar ali. A proposta dele é fazer uma reconstrução, uma rememorialização, como se ele pudesse juntar a história que ele sabe que existiu do seu pai e supor alguns outros fatos. E nada disso é dito, né? Isso apenas é absorvido enquanto a gente lê. A gente percebe que as coisas estão se dando dessa forma. E o Pedro vai, então, contando a história de seu pai, né? Como eu falei, a questão do assassinato dele já está na sinopse e ele parte disso, né? Eu quero conversar com você porque você já não está aqui e eu quero conversar com você sobre tudo o que aconteceu na sua vida e que culminou naquele lugar, né? Então ele vai colocar pra gente, ele vai mostrar a vida de uma pessoa negra, de uma família negra, pra deixar claro o quanto a vida dessa pessoa não tem como ser desassociada do racismo que ela vai sofrer ao longo de toda a sua existência, né? E aqui ele vai apontando diferentes episódios que vão permeando a vida dessas pessoas, né? Principalmente do pai dele e da vida dele, e como elas são, sim, racismo, que é o que a Grada faz no Memórias da Plantação, que inclusive, se não deu pra perceber ainda, é um livro que eu recomendo
absurdamente. E nessa seara ele vai contar episódios de racismo dentro do ambiente educacional, tanto como aluno quanto como professor, já que seu pai era um professor de português. E a história se passa no sul do Brasil, né, em Porto Alegre. Então a gente ainda tem essa carga regional, né, por ali. A gente sabe que no sul do Brasil o racismo é ainda mais expressivo, né? E isso acaba gritando ainda um pouco mais. Ele vai trazendo toda essa história pra gente. Ele vai abordar também de uma certa forma o colorismo, né? Vai falar de pessoas negras com tons de pele diferentes e o quanto elas também acabam passando por situações diferentes. Ele vai falar sobre essa questão dos brancos acharem que o mundo está ficando muito chato quando eles colocam coisas, né? Então ele vai retratar toda a situação de um namoro que o pai dele teve com uma moça branca, ainda um tanto antes de conhecer a sua mãe, e que quando ele queria discutir com ela sobre questões de raça, ela sempre falava, tipo, pra que a gente vai falar de cor? Cor não importa pra gente, olha o nosso relacionamento, né? A gente não liga a mínima pra isso, então por que a gente tem que debater isso? Somos todas pessoas. E a gente sabe que não, as coisas não são assim, as coisas precisam ser discutidas, elas precisam ser colocadas. E quem é que acha que não precisa? A pessoa branca da equação, né? Porque pra ela acha fácil enterrar tudo aquilo e encarar tudo como somos todos humanos, sem discutir as problemáticas que estão envolvidas, sem discutir o fato de que quando ela leva esse namorado negro pra casa, os pais vão se assustar, porque não é aquilo que eles esperavam. E por que não é aquilo que eles esperavam, né? O Henrique, que é o pai do Pedro, querer falar dessas situações e trazê-las à tona, mostra o quanto ele sofre episódios de racismo ali ao longo de toda a sua vida e ela simplesmente não percebe isso, porque, claro, ela não fere, né? E ele vai, inclusive, mostrando pra gente, o Pedro, na sua narrativa, o quanto tudo isso, né, todos esses episódios que um negro passa vão definindo a sua vida de maneiras até inimaginadas, porque ele coloca assim que os pais dele nunca foram um casal muito feliz, porque eles nasceram de grandes quebras. O pai dele estava quebrado, a mãe dele estava quebrada quando eles se conheceram, e aí eles meio que ficaram juntos porque era fácil, porque os dois eram negros, então eles formavam um casal que já era mais esperado, um casal que não ia trazer esse tipo de problemas, né, e dores de cabeça que a interracialização acaba trazendo para as pessoas, mesmo aqui, né, nos anos 2000. Então, enfim, é um livro muito potente, como eu disse no início, e muito importante pra gente ler, pra gente ter mais em mente cada vez mais esse tipo de coisa. E pra gente se revoltar com cada episódio de racismo que acontece, com cada piadinha que a gente ouve, com cada questão de vocabulário que algumas pessoas ainda insistem que é chatice, insistem em não mudar, como por exemplo, né, a mesinha de cabeceira, né, que é extremamente ofensivo a gente falar de criado mudo porque vem de um passado escravocrata. E não é que o mundo tá ficando chato, é que todas essas coisas precisam ser revistas. Não é só quando um negro é morto numa abordagem policial absurda que a gente se revolta, né, porque é apagando todo o caminho que a gente consegue deter um final violento, né? E, enfim, essas coisas não tem como ser desassociadas. Não preciso nem dizer o quanto eu recomendo esse livro, né? Acho que pra finalizar eu vou falar do título dele, que eu achei muito interessante quando o personagem coloca pra gente, que é: a vida de uma pessoa negra, ela é tão pautada na cor da sua pele que em alguns momentos eles querem ter o direito de pensar apenas sobre o avesso, que é o que tá, né, o avesso da pele é o que tá por dentro, e que é que eles são uma pessoa cheia de camadas e que eles gostariam de viver sem precisar levar a sua pele em consideração em 100% do tempo. E então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!